Bem-vindos a este novo vídeo onde vamos explorar as funcionalidades do Intuitive relacionadas com o desenvolvimento de retratos fotográficos. Basta nos mover até ao botão de menu, descer até a opção Retrato para aceder à página dedicada às funções de desenvolvimento de retratos. Na parte superior do painel de retrato, podemos notar a inscrição Retrato AI, ou seja, Inteligência Artificial. Para que esta função opere, é necessário ter uma conexão ativa à internet. Assim, as funções de correção de luz no rosto, à esquerda e à direita, os botões de rejuvenescimento, envelhecimento, volume do cabelo e pele lisa. Logo abaixo podemos localizar o menu suspenso dedicado à transformação do rosto. Assim que for expandido, podemos encontrar no seu interior as características faciais e a possibilidade de as modificar individualmente. Logo abaixo, em rosa, podemos notar os botões que nos permitem fazer ajustes específicos, como melhorar a pupila, branquear a esclera, avermelhar os lábios e melhorar as sobrancelhas. Mais abaixo, encontramos uma série de botões para a edição e desenvolvimento do retrato, o filtro intuitivo, que iremos ver em breve, o filtro de outono e depois uma série de outros botões, incluindo luminosidade do sujeito, tonalidade do sujeito, a possibilidade de aumentar ou diminuir as luzes do fundo e de abrir as sombras sobre o sujeito. Vamos agora observar alguns exemplos para compreender como tirar o máximo proveito destas funcionalidades de desenvolvimento em diversas fotografias. No caso da imagem que estamos a visualizar no ecrã, uma fotografia capturada ao ar livre com iluminação natural, neste caso específico com a luz solar posicionada atrás do sujeito, podemos aplicar de imediato o filtro intuitivo, pois este filtro é extremamente adequado para condições de iluminação como as desta fotografia. O que ele fará será abrir ligeiramente as sombras, recuperar as luzes e tentar tornar a fotografia o mais legível possível, pelo menos como ponto de partida. Vamos pressionar o botão correspondente ao filtro intuitivo e podemos observar que ele recupera de maneira bastante eficiente as luzes que estão no fundo e abre um pouco mais a sombra sobre o sujeito, preparando assim a fotografia para ser desenvolvida da forma mais apropriada possível. Posteriormente, podemos diminuir ainda mais as luzes no fundo, pressionando o botão adequado para visualizar o resultado, e talvez abrir um pouco mais as sombras no sujeito com o botão situado aqui à direita. Vamos ver como atua na nossa fotografia e diria que fez até agora um trabalho muito bom. Lembro-vos que os botões que encontram aqui se direcionam apenas para o sujeito, portanto, para o retrato propriamente dito, enquanto se quiserem atuar sobre a fotografia inteira, devem deslocar-se para a página de ferramentas, onde poderão encontrar as autorregulações para a fotografia inteira. Vamos agora regressar à página específica dedicada ao retrato e experimentar aplicar algumas outras funcionalidades disponíveis nesta seção. Neste momento, aumentaria também a luminosidade no sujeito. Pressionamos este botão e observamos como as luzes se abrem de maneira precisa sobre o sujeito, destacando-o de forma excelente do fundo. Neste exato momento, podemos igualmente pressionar em unir as camadas que foram criadas. Agora, para concluir, considerando que estamos num ambiente natural presente dentro desta imagem, podemos experimentar aplicar o filtro de outono para conferir um toque especial ao retrato. Ao pressionar o botão apropriado, em apenas um breve instante, obtemos o filtro de outono com as clássicas colorações características da estação. Enquanto, se eu desejasse aplicar, por exemplo, a clareza, utilizando os pincéis apropriados de mais e menos, bastar-me-ia pressionar o botão intuitivo que gerará um nível de clareza e recordar que, neste caso específico, a máscara que é criada é de cor preta. Portanto, o nosso pincel com o qual iremos pintar os detalhes que nos interessam realçar deverá ser de cor branca. Assim, caso tenham invertido estas cores e tenham outra ou o preto, lembrem-se de colocar o branco em primeiro plano. Depois bastará pintar todas as áreas que desejam destacar.
Podemos então, uma vez finalizada a operação, unir todos os nossos níveis. Agora vamos tentar realizar mais alguns exemplos adicionais. Vamos então prosseguir para uma fotografia em primeiro plano para que possamos examinar as funcionalidades de aperfeiçoamento da pupila, dos lábios e das sobrancelhas. Para proceder corretamente no que diz respeito à secção dos botões em cor-de-rosa, devo primeiro pressionar o botão de seleção. Assim que o pressionar, irá surgir o pincel e poderei selecionar as áreas que pretendo corrigir. Portanto, selecionarei as pupilas dos olhos caso deseje aperfeiçoar a pupila e selecionarei as sobrancelhas caso deseje aperfeiçoar as sobrancelhas com o botão apropriado. Assim, terei que realizar uma tarefa de cada vez. Agora pressionei, selecionei as pupilas e irei pressionar o botão de melhorar pupila. Vamos proceder de maneira semelhante nas sobrancelhas. Primeiramente, pressionamos o botão de seleção, escolhemos as sobrancelhas na imagem, pressionamos o botão específico e procedemos a valorizá-las. Podemos unir os níveis e aplicar o mesmo procedimento à esclera do olho para clareá-la. Assim, inicialmente selecionamos, ajustamos o tamanho do pincel, escolhemos a área desejada e pressionamos o botão para clarear a esclera. Podemos observar como a parte do olho em questão foi clareada. No caso do rubor dos lábios, basta seguir o mesmo procedimento, ou seja, selecionar os lábios e pressionar o botão correspondente. Se desejarmos modificar algum detalhe do rosto, basta abrir o menu suspenso de transformação facial e, por exemplo, fazer com que os lábios se fechem. Podemos então pressionar em altura da boca para menos, a fim de reduzir o espaço entre os lábios. Assim que alcançarmos a distância que mais nos agrada, podemos fechar o menu ou, talvez, também atuar em algo mais que se queira modificar, como dar um toque de sorriso com o botão mais. Podemos então encerrar o menu. Para concluir este retrato, deslocar-me-ia para a secção das ferramentas e iria transformá-lo em preto e branco. Tenho duas alternativas, a canônica e a profissional. Premimos na opção canônica para realizar a primeira conversão. Posteriormente, poderia aplicar-lhe também uma pincelada de contraste. Verão que se abre o nível de ajuste do contraste. Recomendo que, quando virem a máscara preta, assegurem-se de que o pincel está posicionado no branco. Depois, podemos ajustar o tamanho do nosso pincel. Assim que determinarmos o tamanho desejado, podemos iniciar o processo de pincelamento na área que pretendemos. Desta forma, tanto o contraste, neste caso, unimos os níveis e posteriormente posso adicionar-lhe também um pouco de nitidez. Aplicamos o mesmo raciocínio, portanto, a todas as áreas que nos interessam. Certamente, após unirmos os níveis, podemos considerar o retrato como finalizado neste plano inicial. Podemos então aplicar o filtro intuitivo para começar o desenvolvimento. Posteriormente, avançaria para a seleção com o objetivo de aprimorar as pupilas. Por favor, lembrem-se também de posicionar no nível superior ou até mesmo unir os níveis, o que é a opção mais recomendada antes de prosseguir com o desenvolvimento. Aprimoramos a pupila e, nesta situação específica, aperfeiçoamos a pupila. Podemos ainda proceder à seleção e tentar melhorar um pouco mais as sobrancelhas. Os lábios parecem-me já consideravelmente avermelhados. Podemos também aperfeiçoar um pouco mais a iluminação no rosto. Vamos explorar esta funcionalidade. Aqui vamos ajustar a iluminação do lado direito e aqui do lado esquerdo de maneira automática. Inicialmente vou combinar os níveis e posteriormente pressionarei à esquerda. O Intuitive irá colaborar em conjunto com o Photoshop para examinar e devolver-me um nível mais adequado para a iluminação do rosto. É necessário aguardar um breve momento, pois opera através de conexão à internet e inteligência artificial. Dá-nos o resultado final. Vejamos como era antes e como está agora. Ajustou subtilmente a iluminação no rosto.
podemos pressionar o botão de ajuste de tonalidade do sujeito e, posteriormente, diria que podemos avançar para o próximo retrato. Neste exemplo, podemos testar estes botões aqui disponíveis. Vamos experimentar o botão de suavização de pele, que irá limpar o retrato, permitindo-nos observar um antes e um depois. Na fotografia seguinte, podemos experimentar o botão de rejuvenescimento, que é certamente mais utilizado do que o botão de envelhecimento. Estas são funcionalidades que, uma vez pressionado o botão, demoram algum tempo a entrar em ação, porque claramente funcionam através da conexão à internet e da cloud da Adobe. Uma vez concluído, devolve-nos o resultado e podemos ver um antes e um depois, com o sujeito efetivamente rejuvenescido. Podemos até dar-lhe um leve sorriso. E voilá! Também neste exemplo específico, podemos pressionar no botão de suavização de pele e observar atentamente o que nos foi devolvido. Podemos igualmente experimentar a correção de iluminação no rosto. Realizo à direita, pois a iluminação incide a partir da direita do sujeito. Observem que posteriormente se abre um nível adicional onde se ajusta a iluminação no retrato. Podemos então proceder à união das camadas. Vamos agora explorar a funcionalidade de preparar marioneta. Esta funcionalidade é utilizada para destacar o sujeito principal da fotografia. Praticamente irá criar um nível onde estará exclusivamente o sujeito destacado. E destacado de toda a fotografia, e um nível subjacente onde haverá apenas o fundo sem o sujeito. Portanto, irá trabalhar através de inteligência artificial para preencher todas aquelas áreas que originalmente eram ocupadas pelo sujeito. Vamos agora ver o exemplo prático. Carreguemos em Preparar marioneta. Esperemos que o Intuitive e o Photoshop comecem a trabalhar. Observem com atenção detalhada aqui a pequena janela da geração. Isto indica que está a ser produzido um fundo por detrás do nosso sujeito principal. Assim que a operação estiver totalmente concluída, teremos o nosso nível superior com o sujeito e o segundo nível apenas com o fundo. Desta forma, se eu ocultar o primeiro nível, podem verificar que por trás há apenas o fundo, recriando o ambiente original da fotografia sem a presença do sujeito. Este tipo de trabalho é realizado através de inteligência artificial e preenchimento do fundo. Portanto, pode acontecer que em várias ocasiões a fotografia seja preenchida de forma diferente, cometendo erros e não uniformizando o fundo, mas talvez também colocando objetos ou outros sujeitos. É possível que isso ocorra, e nesse caso será suficiente repetir a operação no objeto singular que foi inserido de forma involuntária pela inteligência artificial. Neste cenário, o trabalho foi realizado de maneira bastante satisfatória, portanto, podemos prosseguir com a nossa marioneta. Vamos então dirigir-nos ao menu localizado no topo do Photoshop, clicamos na opção de editar, descemos até encontrar a opção de deformação de marioneta e clicamos nela. O Photoshop irá proceder a recolher o nosso sujeito e criar a sua malha correspondente para que possamos aplicar a marioneta. A técnica de marioneta é amplamente utilizada para aplicar transformações ou manipulações no sujeito. Portanto, na nossa rede, será suficiente posicionar adequadamente os pontos de controlo. Uma vez realizado este procedimento, bastará mover esses pontos de controlo, posicionando-se cuidadosamente sob esses pontos e deslocando-os na direção desejada. Neste caso específico, podemos simplesmente modificar a inclinação do corpo do sujeito. Assim que a posição do sujeito for alterada conforme o nosso gosto, basta pressionar a tecla V localizada no topo do menu.